Olá, pessoal, comentando esse livro aqui, A Construção da Ordem, Teatro das Sombras, José Murilo de Carvalho. Ele vai falar aqui sobre o clero. Então, nesse período aí do Brasil imperial, 1822 a 1889, o clero, ele era funcionário público, tá? Então, ele chegou até distribuir aqui um gráfico com os valores, né, de quanto que recebia os funcionários do Estado, né? E ali você pode ver que a situação dos eclesiásticos é bastante favorável, né? O arcebispo ganhava R$ 4.800, enquanto um juiz de direito ganhava 3.600. O bispo ganhava R$ 3.600. E o padre ganhava R$ 600, que era o preço de um operário. O operário era 700. O servente era 600. Então ele diz aqui na página 182, em primeiro lugar, a citação do clero em relação ao Estado era ambígua. Se por efeito da união igreja-estado o padre era um funcionário público, pago pelos cofres do governo geral, não deixava também de pertencer a uma burocracia paralela, uma organização que ao longo da história se tinha empenhado em longas batalhas contra o Estado, pelo controle do poder político. No caso de Portugal, a vitória do Estado se consolidara com a expulsão dos jesuítas, em 1759, e com o triunfo do regalismo, já antes reconhecido por Roma, quando aceitou o padroado. Mas a igreja conservava sua identidade, e o sistema de dupla lealdade era fonte potencial e permanente de conflitos. Em segundo lugar, a educação do clero distinguia-se muito da dos magistrados, tanto em termos de localização como de controle e conteúdo. Até a expulsão dos jesuítas, ela era quase totalmente executada no Brasil por essa ordem, pelos jesuítas, né? Os seminários episcopais, isto é, dependentes dos bispos, só surgiram a partir de 1747, e mesmo assim sob os cuidados dos jesuítas. Com a expulsão dos jesuítas, vários desses seminários foram fechados temporária ou permanentemente, tal sendo o caso dos seminários episcopais da Bahia, Paraíba, Maranhão, Mariana, São Paulo e Pará. O único mais estável foi do Rio de Janeiro, criado em 1739, independente dos jesuítas. Após a expulsão, o único seminário episcopal a ser criado foi o de Olinda, em 1800. Com a expulsão dos jesuítas, houve uma crise geral nos seminários, perdurando apenas alguns estabelecimentos, assim mesmo com vida precária. Como consequência, o clero, no final do século XVIII, era em todo o Brasil reconhecidamente mal formado e de costumes pouco acordes com a disciplina eclesiástica. Excetuava-se apenas uma minoria do chamado alto clero, formado em Coimbra, como os magistrados, tal como os magistrados. Muitos clérigos se envolviam em negócios, comprando fazendas e escravos, vivendo em concubinato e participando ativamente da política. Quer isto dizer que boa parte do clero era formado de elementos locais, com uma educação precária, embora sem dúvida acima da média. Dispunha como recurso de poder dessa educação, além do prestígio da religião e da igreja, e às vezes do próprio poder econômico, um quadro totalmente distinto do que era apresentado pela magistratura real. Então esse clero ele vai estar envolvido muitas vezes em revoltas aqui durante a regência e tal, vai ter sempre um padre ali no meio, tá? Por conta dessa formação aqui, né? O contraste revela-se também no comportamento dos dois grupos. Os padres envolveram-se em praticamente todos os movimentos de rebelião, desde 1789 até 1842. A tônica geral da participação dos padres, sobretudo dos mais ilustrados, era dada pelo ideário das revoluções francesa e americana, notadamente no que dizia respeito ao combate ao absolutismo, à defesa das liberdades políticas e da democracia. Essas ideias, que não atingiam Coimbra, conseguiam chegar aos seminários brasileiros, apesar da precariedade do seu ensino. Assim é que na Inconfidência Mineira envolveram-se 9 padres, 5 dos quais foram condenados, num total de 24 condenações. Aí ele fala aqui do Frei Caneca, né? Que se envolveu aí na Confederação do Equador em 1825, acabou morto, né? Mas, no geral, o inimigo comum era o absolutismo e suas práticas. Ó,
Alguns padres que se envolveram na Revolução de 1817 e que escaparam do fuzilamento voltaram a se rebelar em 1824, na Confederação do Equador. Suas inspirações eram as mesmas dos padres mineiros, de 1789, indo alguns deles um pouco além no fervor revolucionário, devido à maior presença das ideias francesas e ao maior envolvimento de camadas mais pobres da população. Mas, no geral, o inimigo comum era o absolutismo e suas práticas. A tônica da obra de Freire Caneca, por exemplo, é colocada na soberania popular, na separação dos poderes, na independência nacional e na autonomia das províncias. Sentiu falta de uma coisa aqui? Escravidão. Não estava no tema lá. Não chegavam os padres ao ponto de propor reformas sociais radicais, como a abolição da escravidão e a reforma da estrutura da propriedade rural, os dois esteios da fábrica social da época. Praticamente, a conjuração baiana, em que se envolveram vários escravos, propunha a abolição da escravidão e o fim das discriminações contra as pessoas de cor. Quer dizer, o radicalismo dos padres era de natureza política do que social e se mantinha dentro dos limites do liberalismo. Após 1824, os padres ainda voltaram a ter posição saliente na política nacional. O ponto mais alto foram os períodos em que Feijó foi ministro da Justiça e depois regente. Ele foi ministro da Justiça em 1831 a 1832 e regente de 35 a 37. O único padre a atingir posição ministerial no Império, Feijó foi apoiado fielmente por outros padres liberais, salientando-se os mineiros José Bento e José Custódio e o cearense José de Alencar. Em 1832, ele tentou, com o apoio de José Bento e José Custódio, levar a efeito o que ficou conhecido como golpe dos três padres, contra a resistência do Senado e as reformas descentralizadoras. Em 1842, liderou em São Paulo uma revolução armada contra a aprovação das leis centralizadoras, ao mesmo tempo em que Marinho, outro padre, figurava entre os líderes de revolução semelhante em Minas Gerais. Após essas duas rebeliões, os padres desapareceram do primeiro plano da política nacional. Então, essa parte do Feijó é quando o poder eclesiástico ali está na elite, ali, dirigente ali. Do que aconteceu com os magistrados e padres, o setor militar da burocracia não só não pôde ser absorvido e eliminado, como constituiu o principal elemento de destruição do sistema imperial, agindo dentro do próprio Estado. Não foi o que aconteceu com o eclesiástico. O eclesiástico não se rebelou contra o Estado. O comportamento político dos padres se distinguia, portanto, do dos magistrados. Enquanto os últimos se colocavam quase sistematicamente ao lado da monarquia, da ordem, da unidade nacional, os padres, ou pelo menos alguns deles, se encontravam quase sempre entre os participantes de movimentos rebeldes e entre a oposição liberal, combatendo o absolutismo, a descentralização do poder e mesmo a unidade nacional. O conflito adquiriu caráter quase pessoal na luta entre Padre Feijó e o magistrado Vasconcelos. Feijó, como ministro ou regente, criticava insistentemente os magistrados, ao passo que os jornais de Vasconcelos falavam da Sacra Camarilha, ao se referirem a Feijó e seus amigos padres. Vasconcelos foi um dos principais arquitetos da queda do regente Feijó e foi também o principal inspirador das reformas centralizadoras, que serviram de pretexto para as rebeliões de São Paulo e de Minas Gerais. Os dois inimigos, já quase inválidos, enfrentaram-se no Senado para a última batalha, após a derrota do movimento rebelde, de que participaram padres desse movimento. Vasconcelos foi implacável na exigência da punição para o vencido, para Feijó e sua turma. A cena simbolizava bem o final da luta, a vitória do magistrado sobre o padre, da ordem sobre a rebeldia, da centralização sobre a descentralização. Isso na página 191. Mas com relação à escravidão, estavam todos ali apoiando. É isso. Muito obrigado, então.